Gente, antes de começar o vídeo de hoje, já peço aqui desde já, perdão. Gente, perdão, porque eu tô muito tempo sem gravar de vídeo, porque eu tive uma semana de simulado e logo depois teve feriado, né, e tal, aí eu não gravei vídeo mesmo. Desculpa, que tava aproveitando o feriado. E depois, logo em seguida, tive uma semana de prova. E esses dias eu não tô tendo muito tempo, assim, desde das provas, né, que já passaram, tem um tempinho, mas desde esse tempo eu não tô conseguindo gravar, não tô conseguindo ter tempo pra parar e gravar. Hoje eu consegui, graças a Deus, mas peço desculpa, gente, porque eu não consegui gravar vídeo, mas eu prometo que como compensação eu vou voltar direitinho e vou gravar 2 vídeos essa semana. Eu vou postar 2 vídeos por semana, tá? Então, beijo, gente. Desculpa, vamos voltar pro vídeo. Nossa, amiga, eu tô viciada no álbum novo do BTS, sério. Muito bom, eu tô amando todas as músicas, sério. Eles arrasaram muito, cara, sério, de verdade. Escuta, você vai amar. Ué, amiga, mas você não é da igreja? Você é da igreja, tem que ouvir só música de igreja. Oi, gente, tudo bem? Esse é mais um Mari Me Conta. E hoje a gente vai conversar sobre a situação aí. Não sei se aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. Poxa, Mari, me conta. Eu posso ou não ouvir música secular sendo da igreja? Nas igrejas, isso é um tópico bastante comentado e muito questionado. Ainda mais na nossa fase, né, da adolescência, que a gente gosta muito de, seja acompanhar grupo, seja ouvir artistas, que a gente gosta mesmo de ouvir a música. Muitas pessoas sentem conforto na música. E é trazido um questionamento de que é pecado. Será que é pecado eu ouvir música secular? E, gente, na Bíblia não diz nada que, né, seja pecado você escutar música secular. É aquela coisa do que convém e não convém. Então, ignora que a iluminação que dá uma mudada, gente, mas enfim. E essa questão de conver ou não é justamente no que vale a pena a gente escutar e o que não vale. O que vale a pena a gente colocar no nosso coração e o que não vale a pena, sabe? Porque já foi comprovado, né, cientificamente, que a música ela tem um poder de alterar a nossa personalidade. Quando, por exemplo, a gente escuta uma música triste, a gente fica triste automaticamente. E, por exemplo, a próxima música já é alegre, a gente já fica alegre de novo. Isso mexe muito com o nosso psicológico, sabe? A música tem esse poder. Então, por isso que a gente tem que analisar bem a questão da letra, a questão do artista também, que isso conta bastante, né? Se vale a pena a gente ouvir as músicas dele ou não. E agora a gente vai falar sobre a tradução. Gente, esse tópico agora é o pilar desse assunto. E é o pilar das discussões que geram, né, aí nas igrejas. Por quê? Muitos artistas, gente, que a gente escuta, a maioria deles, se for parar para analisar lá no Spotify, quando você vai ver lá a retrospectiva, a maioria das pessoas tem um artista lá. Pelo menos um artista internacional. E, gente, é muito importante você ver a tradução dessa música. Porque se você canta uma música, se você declara uma música, se você coloca essa música na sua casa, que você não sabe nem o significado, e que, por exemplo, pode estar trazendo uma maldição para sua casa, você vai estar lá escutando e não vai nem saber. Entendeu? Você vai estar instaurando o caos na sua casa, você vai instaurando um inimigo na sua casa, e você não vai saber. Entendeu? Por isso que é importante a gente ver a tradução. Tô falando rindo, mas é sério, tá, gente? Tô falando rindo, mas é sério. Porque muitas das vezes a gente vê, né, pelo artista, ou pelo ritmo da música que é muito tranquilo, ou pelo ritmo que é muito cativante, a gente vai pela emoção, né, a gente vai muito pelo psicológico, da personalidade que a música te traz, sem saber a tradução, e aí quando você vai lá ver, tá falando um monte de besteira, gente. Tá condenando pai, condenando mãe, mandando matar não sei quem, que fumou não sei tantos quantos, sabe? E coisa nada a ver, assim, da gente colocar na nossa vida, no nosso coração, porque isso pode trazer realmente uma vontade de a gente fazer isso. Por isso que eu falei, lembra que a música ela tem um poder muito forte sobre a gente? Não só a música, mas também o artista, que isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Então é muito importante, né, a gente ver essa questão da tradução, e também não só a tradução, mas até mesmo um tópico aqui um pouquinho mais complicadinho, de ouvir trap e funk. Gente, a maioria dos traps e tal tem palavrão. Tem palavrão, tem um monte de coisas, né? Falando sobre sexualidade, sexualizando as mulheres.
E o funk também, tá? O funk também é o principal, que inclusive eu nem recomendo, gente. Escutar, não recomendo. Trap, depende muito do artista. Tipo assim, depende muito. Eu não escuto porque eu não concordo. Mas se você escuta, mano, analisa as letras. Analisa de verdade. Porque ainda mais em trap, que eles têm um costume, né, de trazer nomes de santos, essas coisas assim, que, gente, não tem nada a ver. Tipo, nada a ver mesmo você escutar. Então traz essa análise, né, pega a sua playlist lá, vê lá as músicas direitinho, pô, o que vale a pena eu tirar, o que vale a pena eu ouvir ou não, vê as traduções, vê as letras, e vamos ficar atento nesses vídeos, porque o inimigo, ele, como o Jesus está voltando, ele está usando todas as armas que ele pode. Então fiquem atentos, galera. Bom, falamos de tradução, agora vamos falar dos artistas. Gente, vamos lá. Ainda mais nesses tempos, né, pra cá, alguns anos pra cá, a gente tem visto muitos casos de artistas que cometeram crimes horríveis, horripilantes, e que, tipo assim, ai, mas tem música boa, então eu vou continuar escutando? Óbvio que não, gente. Por quê? As músicas da pessoa refletem muito o que ela é, reflete muito a personalidade dela. Então, se você traz esse artista para dentro da sua casa, para dentro do seu coração, você vai acabar aceitando os ideais daquela pessoa que eram totalmente errados. Então, gente, não vale a pena você insistir em um artista que você sabe que fez besteira, mas escuta porque a música é boa. Gente, não vale a pena fazer isso. Não vale a pena porque, sério, você vai estar trazendo coisa ruim para você e para sua casa. Então, a gente, fiquem atentos aos artistas que vocês escutam. Vê lá as músicas deles, sabe? Ah, Mari, tem uma música ou outra falando e tal. Mano, beleza, não escuta. Tipo assim, não escuta. O artista é bom, é tranquilo, mas tem uma música que ele fala palavrão. Tem uma música que ele fala uma coisa não muito legal. Mano, não escuta essa música. Escuta as outras, não escuta essa. Entende, gente? Mas a gente tá ligado, sabe, nessas coisas. Porque, sabe, é um molezinho que a gente dá, a gente abre brecha. A gente abre brecha e não tem como voltar atrás depois. Outra coisa bastante importante ainda na parte dos artistas é que se a gente coloca, né, um artista, seja de grupo de K-pop, principalmente eles, porque K-pop é mais, né, enfim, disso, mas pode ser qualquer outro artista também. Se a gente coloca ele no nosso coração como primeiro lugar, gente, aí tá errado. Aí tá errado. A gente não pode fazer isso. Aí sim a gente vai estar pecando. Entende a questão do saber usar com sabedoria? Saber ouvir com sabedoria? É essa a questão. De que quando a gente não tá alicerçado no Senhor, quando a gente não tem Ele como primeira coisa na nossa vida, a gente vai colocar esses artistas em primeiro lugar. Sendo que tá errado, gente. Não pode. A única pessoa que tem que ficar em primeiro lugar na nossa vida é o Senhor. Ninguém mais além dele, nada mais além dele. Porque aí sim a gente vai estar pecando. E aí que vai transcender o erro. E isso pode causar até uma dor maior. Porque vai ser necessário um momento que você vai ter que decidir em quem que você vai escolher. Seja o artista ou a Deus. E aí? Será que você vai estar preparado para tomar essa decisão? Eu espero que sim, né? Eu espero que seja Deus, principalmente, sua escolha. Mas de que, sabe, para você evitar esse tipo de coisa, não coloque esses artistas no seu coração. Tipo, escuta eles, mas não precisa colocar eles em primeiro lugar. Entende? Não precisa ter isso tudo, esse apego tão grande. Você pode escutar as músicas e tá tudo certo, gente. Pode acompanhar o artista, tá tudo certo. Mas agora colocar eles em primeiro lugar não rola de jeito nenhum. Outra coisa também, não só artistas que não sejam, né, da área gospel, mas também da área gospel, gente. Se a gente coloca eles em primeiro lugar no nosso coração, também é pecado, você acredita? Por quê? Principalmente uma coisa que eu já escutei, né, em uma pregação, que ficou, assim, guardado no meu coração, vai ficar em nome de Jesus, porque mexeu muito comigo. E na época eu nem gostava de K-pop ainda, mas eu escutei e eu, caramba, mano, é verdade. De que quando a gente coloca as nossas esperanças em uma pessoa, a gente sempre vai se decepcionar. Porque ninguém é capaz de superar as nossas expectativas além do Senhor. Então, quando a gente cria uma expectativa, uma dependência na pessoa, ela nunca vai conseguir cobrir isso, sabe? Satisfazer isso. Por quê?
ele é ser humano, ele erra. Assim como a gente tá errando também em colocar aquela pessoa, em sendo dependente daquela pessoa, entende? A gente nunca vai achar conforto e total dependência em uma pessoa. A gente pode até colocar, mas a gente nunca vai ser feliz. Por quê? Eles são seres humanos, eles não são Deus. A única pessoa que pode superar e que pode satisfazer a nossa dependência é o Senhor. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento. Tipo, eu tô escutando muito esse artista, eu tô vangloriando muito esse artista, vou dar uma paradinha. Que é muito importante a gente estar ligado nessas coisas. E quando a gente coloca essas coisas em primeiro lugar, como eu disse, a gente está pecando sim. Agora, gente, para encerrar, a gente vai falar sobre o tópico de shows. Bom, esse ano, em específico, muitos artistas internacionais estão vindo para o Brasil para fazer show. E Mari, eu posso ir? É pecado? Ou não é? Como que é isso? Vamos lá, vamos analisar aqui. Você precisa, primeiro de tudo, analisar o artista. E depois, analisa a estrutura. Mari, como assim estrutura? Tá falando para ver se o palco é muito grande, se não é? Não. Gente, analisa a estrutura que eu digo. Como que essa pessoa tá conduzindo o show. Por exemplo, se essa pessoa tá trazendo muitas referências ao longo do show sobre coisas que nada a ver, ou então se ele tá colocando umas coisas estranhas no fundo, não tá muito legal, gente, já é uma resposta, né? Melhor não. Por quê? Deu até ruim aqui, tá, né? Por quê? O diabo tá usando muito a questão de show, de festival, para poder se infiltrar nessa galera. E muitas das vezes acontecem cultos ao diabo nesses shows. Só que o pessoal tá tão na adrenalina, tá tão ali, tipo, uou, que eu vou um artista e tal, que nem percebe. E é justamente por isso que eles se infiltram nesses lugares, porque as pessoas não percebem. Elas estão ali fazendo o culto e não percebem, porque elas só vão na onda do artista. Entendeu? Então é por isso que é importante. Vai vir artista aqui no Brasil. Analise os outros shows dele, tipo, que passaram antes do país. Analise direitinho, vê se tá tudo tranquilo. Se tiver tudo de boa, tipo, Mari, tudo show, tá tudo tranquilo, ele não tá fazendo referência a nada, ele tá cantando as músicas de boa dele, não tem nenhuma besteira, tá tudo certo. Posso ir? Gente, vai tranquilo. O negócio é aquela questão que eu falei, de não idolatrar o artista, tá? A gente não pode deixar que aquela pessoa, aquele artista, fique em primeiro lugar no nosso coração. Nem antes do show e nem depois, beleza? Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu gosto muito de conversar sobre esse tema, porque música é uma coisa que eu amo muito ouvir, fazer, e, enfim, né? Espero que tenha ajudado vocês a tirar essas dúvidas sobre poder ouvir música secular ou não. E uma coisinha aqui rapidinha, tipo assim, Mari, eu me conheço, não vai dar, eu não vou conseguir ouvir música secular sem que tenha fala de besteira e tal. Gente, no mundo gospel hoje em dia tem muita música boa, tem muito estilo de música diferente também. A gente abrangeu demais, assim, os estilos de música. Então pode ser que você goste de um artista internacional, cristão, ou até mesmo do nosso país. Então, sabe, dá uma analisadinha com cuidado, que eu tenho certeza que você vai se achar em alguma parte, né, do mundo gospel, tá? Então, gente, é isso. Beijo. Vejo vocês no próximo Mari Me Conta. Tchau!